Olá a todos, muito boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, online, em função da pandemia que assola o mundo. E hoje para falar sobre o Evangelho da Dor, um tema importante para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de noção em relação aos porquês de tantas dores que nos visitam constantemente. Antes, façamos a nossa prece de abertura, aquele Pai Nosso gostoso da gente orar, da gente mentalizar. É um instante que nós conseguimos, então, nos colocar na sintonia dos bons espíritos, permitindo que a reunião de hoje seja muito mais proveitosa. Então, que todos nós agora fechemos os nossos olhos e façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Nós começamos a nossa palestra de hoje com um texto, na verdade é um hino à própria dor, para a gente começar a entender um pouquinho a respeito dessas dores que nos visitam, né, os porquês, a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Essa obra aqui, Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, aquele que ficou tão conhecido aqui em função da paciência que nutriu quando as dores o visitaram. Ele que nasceu com uma série de dificuldades físicas, uma grande quantidade de dificuldades físicas, certamente dificuldades maiores do que as nossas, e conseguiu sobreviver a isto com muita paciência, com muita resignação, com muito amor, com aquela resignação dinâmica que o Divaldo tão bem ensina. E ele diz assim: louvo-te, ó dor, incompreendida missionária do Altíssimo, tu, desde as mais remotas eras, vens na posição de escultora do belo, trabalhando os organismos mais rudimentares da natureza até a condição da consciência racional. Sei que tu és incompreendida e até mesmo detestada, sei que os homens lutam desesperadamente contra a tua presença, mas, pobres bípedes, não entendem a tua função. Estão longe de assimilar o benefício que trazes com a tua passagem. Por onde andas, aonde chegas, por que chegas e como te aproximas. Sei que na pedra que te utilizas de um escultor e de um cinzel para transformá-la na obra de arte e provocar elogios. Sei, ó dor, que às vezes, com o auxílio da dinamite, explodes o corpo granítico das montanhas e com teus estilhaços, com seus fragmentos, fazes os alicerces dos edifícios, das residências, pavimentadas as estradas. Compreendo, ó dor, que às vezes utilizas de uma simples tesoura nas mãos de um jardineiro e podas as árvores revigorando-lhes a seiva, recobrindo-as de nova primavera. Sei, ó dor, que tu adentras tanto o palácio da república como a mansarda da viúva, mas mesmo assim tens um dever sagrado a cumprir, uma reflexão a levar, instalando a humildade no trono do orgulho, colocando a simplicidade onde reina a vaidade, levando o amor onde se entreniza o ódio. Tu, ó doce missionária, domina a terra inteira como sendo o artífice, sagrada e divina. O Senhor se utiliza de ti para mostrar aos recalcitrantes e impenitentes da lei onde o amor é esquecido. Tua presença se faz sentir inexoravelmente para derrubar os orgulhosos, os déspotas, os tiranos, e fazer uma conscientização individual e coletiva entre os povos e as nações de que tudo na terra são ilusões passageiras. Que nos afogamos na procela da revolta e usamos da arbitrariedade uns contra os outros no propósito de dominar e ferir. Onde tu chegas, ó dor, com os teus passos invisíveis, com o teu cinzel oculto, com o teu bisturi divino, começas a rasgar os tumores malignos do nosso caráter
e dar à nossa fisionomia moral um brilho diferente. Poucos na terra sabem entender-te e agradecer-te. Ontem aquele campeão de corridas olímpicas foi transformado por ti num pobre e obscuro paralítico. Mas ele não sabe, ó dor, que às vezes tuas mãos, magras e esqueléticas, de garras aduncas, transformam a forma exterior para modelar o espírito imortal, embelezando-o, porque tu és a divina esteta das almas, porque aquele que antes saltava e pulava trazia uma necessidade intrínseca e iminente de ser transformado num grande campeão de humildade, de correr no estádio do pensamento puro e doar para a humanidade atos de amor e de beleza. Às vezes, ó dor, necessitas agir de maneira um tanto drástica com a ignorância, a rebeldia, o endurecimento das consistências e segues para a penitenciária, a favela, a mansarda, para em silêncio ires modelando os caracteres, arrancando as nódoas, as deformações sinuosas de todos nós. O texto, ele se alonga por muito mais e como nosso tempo é limitado, a gente se preserva o direito aqui de discorrer um pouco mais a respeito da dor. Mas o Jerônimo, neste livro, ele narra uma série de dificuldades que ele enfrentou e, claro, com uma clareza no olhar, com uma lucidez bendita daqueles espíritos que já conseguiram uma evolução interessante, uma evolução importante. Ele que em algumas outras obras narra suas próprias existências anteriores e foi um espírito revoltado, um espírito rebelde, um espírito que realmente fez coisas pouco louváveis e agora nesta última encarnação conseguiu quitar vários débitos antigos, aprender realmente inúmeras lições importantes, se transformando em alguém de elevada moral. Já no livro dos Espíritos, questão 738, há uma informação que diz: durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá para o futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, semelhantes a esta que estamos vivendo, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general, Deus, tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. O livro dos Espíritos já traz essa mensagem, que Deus realmente está mais preocupado com a nossa evolução do que com esse corpo físico que todos nós temos e que irá perecer de qualquer jeito um dia. Nós só não sabemos quando, mas de fato iremos conhecer o outro lado e o nosso corpo não vai junto, ele ficará nos cemitérios pelo mundo, sepultados, enquanto nosso espírito irá visitar outras frentes, conhecer outras realidades, reencontrar outras realidades, assim dizendo. Portanto, nós já sabemos que a dor ela não é maldita, ela é bendita. As dores, elas são professoras severas, sim, professoras que nos puxam as orelhas, mas professoras que nos ensinam, que nos permitem aprender aquela lição mais depressa. É muito mais fácil a gente evoluir espiritualmente dentro da nossa condição de espíritos imperfeitos. É mais fácil a gente evoluir espiritualmente diante da dor do que com uma saúde perfeita, na praia, comendo uma porção de batatas, um camarão. Lá dificilmente a gente pensa em outra coisa senão na diversão. Agora, quando a dor nos visita, nós pensamos realmente em evoluir espiritualmente, porque nós sabemos que não há efeito sem causa.
A dor ela é só um reflexo. É a professora querendo nos endireitar. Ela vem nos visitar, deixa aquela lição e vai embora. Depois ela deixa de ser importante. Semelhante à enfermeira, à médica, ao médico, que uma vez curados, eles não precisam nos visitar mais. Os sãos não precisam de médico, os doentes sim, e os doentes somos todos nós. Não devemos, portanto, nos vitimizar. Nós não somos vítimas, nós somos autores de algo ou de várias coisas, já que tivemos um passado, temos um passado. Até o Chico, o Jerônimo, como eu disse, e outros ficaram doentes. Imagine nós que não temos a mesma evolução espiritual, a mesma inteligência emocional, a mesma, realmente, inteligência, como eu disse, o mesmo preparo, o mesmo grau de adiantamento moral que estes espíritos tiveram na condição de encarnados quando por aqui passaram. A dor, ela, portanto, nos torna mais brandos, mais misericordiosos, empáticos, ganhamos compaixão, aprendemos a querer viver um dia de cada vez. E isso eu quero passar para vocês. Eu me recordo muito de várias situações, um amigo, inclusive, que conviveu com um tumor durante um tempo. Ele disse que aquele câncer de ontem fez a ele imenso bem. Hoje ele é uma pessoa que vive um dia de cada vez. Antes ele atropelava os dias. O coronavírus está nos mostrando isso. Antes, às vezes, com aquelas obrigações diversas que nós tínhamos, nós nos atropelávamos, nós deixávamos de viver. Lembrando que nós devemos acrescentar mais vida aos nossos dias e não apenas mais dias à nossa vida. Existem pessoas que passaram pela Terra, ficaram aqui milhares, milhões de dias, melhor dizendo, e não viveram um único dia sequer. Nós devemos acrescentar vida aos nossos dias. E a felicidade, ela está, portanto, nas entrelinhas, no trajeto e não no destino. A dor, ela nos ensina a paciência. Afinal, todas as coisas acontecem no tempo de Deus, naquele tempo que nos é devido. É claro que nós podemos acelerar um pouco isso ou atrasar um pouco, dependendo de como nós reagimos à dor, mas é no tempo de Deus. Ele observa o nosso merecimento e abrevia aquela prova ou estende aquela prova quando observa que nós estamos revoltados, sendo que nós devemos aprender a lição de um jeito ou de outro. A dor nos ensina a simplicidade, é a maturidade que vem de forma acelerada. Nós observamos que nós não passamos de pequenos grãos de areia, a dor nos lembra disso, nos lembra isso. Nós, muitas vezes, podemos nos sentir vaidosos quando estamos saudáveis, quando estamos com dinheiro e etc. A vaidade nos visita os espíritos mais fracos, os espíritos menos preparados, mas a dor ela nos mostra realmente o contrário, nos mostra que nós não somos nada, somos pequenos, somos minúsculos. De uma hora para outra Deus muda tudo. Façamos um olhar, uma visita ao passado, observemos a nossa vida há um ano. Nós nunca imaginaríamos o mundo que estaríamos vivendo hoje. Essa pandemia. Portanto, as coisas mudam de uma hora para outra. Portanto, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Achamos que temos, mas não temos. Temos o livre-arbítrio, podemos escolher as coisas que nós fazemos, decidir, tomar as nossas decisões, mas Deus é soberano e muda os nossos planos de uma hora para outra, quando Ele bem entende. Há uma frase também que diz que a dor nos ensina que o importante não é o quanto apanhamos, mas quantos golpes somos capazes de suportar e ainda assim permanecer na luta. Quantas e quantas situações nós já vivemos, já passamos, já enfrentamos, enfim, uma infinidade, sem dúvida,
e as situações sempre passam. Só dar uma olhada no horário para a gente não se estender muito. O Chico, ele guarda uma série de frases importantes para o nosso adiantamento, para a nossa reflexão. E ele diz assim: e guardemos a certeza pelas nossas dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Em nossa vida atual, nossa existência atual, nós realmente já passamos por uma infinidade de situações, nos julgávamos sem forças para enfrentar aquelas situações, só que elas sempre passaram e cá estamos hoje. Estamos aqui diante de outros desafios, mas aqueles já ficaram para trás, já superamos, já vencemos. E aqueles desafios já superados nos mostram que este atual também será superado. É só uma questão de tempo. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Chico Xavier, mais uma vez, nos oferecendo palavras sábias. Realmente, e o Chico ele é muito sábio, um espírito muito sábio realmente, e ele passou por uma infinidade de dificuldades. E aí nós pensamos, poxa, mas somos espíritas, precisamos passar por isso? Sim. E muito provavelmente, se a gente fazer uma análise, nós observamos pessoas em situação desfavorável, com menos dificuldades físicas, porque não teriam força para suportar tais provas. Então nós pedimos muitas das coisas que estamos enfrentando. Realmente pedimos. E hoje estamos sendo visitados por essas situações, por essas dores. Lembrando que são professoras e nós somos alunos. Estamos numa sala de aula chamada Terra, aprendendo essa lição. Quando aprendermos a lição, a professora vai embora. Ela deixa de ser importante e dá lugar para uma outra professora que vem nos ensinar uma outra lição. Por pior que seja a dificuldade, o Chico de novo, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. E realmente, o nosso pior momento na vida é sempre aquele instante em que podemos melhorar. Como eu disse no começo, nós sempre evoluímos diante da dor. A dor que nos visita ela é benéfica para o nosso espírito. Ela nos mostra as nossas imperfeições e nos ajuda a vencê-los. Nós somos espíritos imperfeitos, por isso passamos por tais situações. E o Chico, que é o Chico, louvava e sempre louvará as dores que o visitaram, pois o tornaram uma pessoa mais branda, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa ainda melhor do que ele seria caso não tivesse tido a visita das dores. E ele diz ainda: Deus não nos concede problemas de que não estejamos necessitados. Precisamos transformar as dificuldades da vida em preciosas lições. Façamos o nosso dever de aprender com as dores. Façamos uma leitura, uma reflexão. Quando a gente se concentra nos porquês, tentando entendê-la, tentando entender a mensagem, fica tudo muito mais fácil. Imagine uma pessoa que está doente no hospital, ela foi desenganada pelos médicos, ela tem duas opções: deixar de viver, se revoltando contra Deus, ou acreditar. Quando ela acredita, ela tem 50% da cura. A fé é 50% da cura, enquanto que a revolta, enquanto que o medo é 50% do resultado final infeliz. A dúvida, ela provoca realmente no espírito aquela sensação de, já perdi. Agora, a fé não. Eu posso vencer. Eu tenho 50% de chance de cura. E foi exatamente isso que aconteceu com o Jerônimo. Ele foi desenganado pelos médicos certa vez e os amigos foram até o médico e disseram: doutor,
ele tem muita amizade com o Chico e gostaria de visitar o Chico para se despedir. É possível? Aí o médico disse, só se for de avião, de carro ele vai falecer no meio do caminho. E ele, então, um dos amigos dele tinha um avião e o levaram de avião para Uberaba. Na época, o Chico estava recebendo milhares de pessoas diariamente, milhares, e ele foi envolvido num lençol branco. Ele estava com uma hemorragia no trato urinário. Era muito sangue, aquela hemorragia não passava. Quando chegou em Uberaba, estava com aquele lençol antes branco, vermelho, totalmente vermelhinho. E o Chico, quando o avistou, disse, nossa, Jerônimo, você está parecendo uma rosa vermelha. Pessoal, vamos dar um beijo nesta rosa vermelha, mas cuidado para não despetalar. E um a um ele recebeu aquele beijo no rosto dos amigos do Chico, e aqueles beijos banharam o corpo do Jerônimo de vibrações de amor, vibrações positivas. Ele então começou a sentir algo bom. E aí foi a vez do Chico que impôs as mãos sobre o abdômen do Jerônimo por alguns minutos, e ele narra isso, que ele sentia um choque de alta voltagem percorrendo por seu corpo todo. Após alguns minutos, a hemorragia, que remédio nenhum da terra resolveu, a simples imposição das mãos pelo Chico resolveu e ele foi curado. E ainda naquele mesmo dia, ele passou a fazer a palestra espírita em Uberaba, ou seja, quem foi para se despedir, porque iria desencarnar, saiu de lá totalmente recuperado. E aí o Chico explica para ele que ele tinha aceitado a síndrome do coitadinho. Sabe quando as pessoas falam, coitadinho do Jerônimo, ele estava se vitimizando, ele estava aceitando aquilo como verdade. Por isso que a doença veio e se instalou. Ela encontrou campo para isso. Então, isso sirva para todos nós, que nós consigamos vencer a síndrome do coitadinho. A doença, ela muitas vezes nos visita e nós aceitamos ela e ela fica. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos, você começa amanhã com uma dor de cabeça. Se você colocar na cabeça que aquilo é um problema grave, certamente dará campo para que enfermidades graves se instalem em você e em pouco tempo você desenvolve aquela doença. Não era para ser, mas é o livre-arbítrio mais uma vez. Agora, quando, de acordo com Jerônimo e de acordo com Chico, quando você não dá importância para essa doença, você fala, isso não me pertence, isso não é meu, eu estou bem, e para de se incomodar com ela, para de dar atenção para ela, e se ocupa em ajudar as pessoas, ou seja, você já está se antecipando à enfermidade. A enfermidade veio para te ensinar algo. Você começa a fazer uma leitura, por que eu estou doente? Eu estou doente por causa disso, disso, disso. Eu tenho que melhorar isso, isso, isso. Você então se antecipa agindo no bem, aquela doença vai embora. Ela não encontra campo. Ela não encontra campo em você. E é a professora, A professora que já ensinou a lição ao aluno, o aluno não há mais necessidade de receber aquelas aulas, porque você já passou a fazer o que a doença gostaria que você fizesse. Lembrando que nós devemos cultivar o que é importante. As doenças, elas, embora tenham uma ação educativa, você não deve tratá-la como importante. Você deve entender o que ela tem para te dizer e então modificar os seus atos, deixar de pensar nela, pensar em coisas boas. O Divaldo já dizia que sempre que vier um pensamento negativo, substitua-o por um positivo. Então você irá acelerar fazendo isso, substituindo aquele medo pela esperança e ao mesmo tempo cultivando valores, fazendo bem, se inundando, se enchendo de coisas boas. É evidente que você se recuperará muito mais depressa. Alcione diz: não temas a prova de purificação que te conduzirá à alegria na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa e não pelo sabor amargo
que produz a penosa sensação de apenas alguns segundos. Diz ainda: se o Salvador veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que darmos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? E diz ainda: as feridas do corpo são melhores que as da alma. Portanto, se estamos com uma enfermidade, essa enfermidade realmente nos incomoda, como eu disse, há mecanismos para a gente abreviar essas enfermidades, como modificando os nossos atos, entendendo o que ela quer dizer com isso, o que é aquela doença, por que ela nos visitou, porque eu tenho que me tornar mais paciente. Se torne mais paciente, ela vai embora. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais amável. Se torne mais amável e ela vai embora. Eu preciso me tornar uma pessoa menos egoísta. Então passe a trabalhar em alguma entidade, ajude as pessoas e a doença vai embora. É uma professora que fica o tempo que for importante apenas. E outra, quando nós nos colocamos na posição de ajudar, nós ganhamos advogados. Ganhamos uma infinidade de advogados. Sempre que a justiça divina nos procura, no endereço exato das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que o pagamento seja suspenso por tempo indeterminado. Então nós podemos ajudar as pessoas, fazer o bem, ganhar advogados, ser visitados pelas doenças que nos mostram, nos encaminham de novo para aquela estrada reta. E então, uma vez na estrada reta, ela vai embora. Ela vai embora porque não faz mais sentido a sua visita, a sua permanência. Daí sim se torna ofensiva, nos desequilibra sem que haja necessidade. Então a doença é sempre bendita. Muito bendita, mas nós não precisamos querer a sua presença. Por isso, mudemos a rota de nossas vidas. Observemos, façamos uma leitura do que está errado em nossas vidas. Eu sofro porque eu tenho que melhorar isso. Então, se nós modificarmos os nossos atos, levarmos a sério a reforma íntima, não haverá mais doenças. Afinal, doenças não existem, o que existem são doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós. Aí vem Emmanuel. O importante não é o que acontece, e sim como reagimos. Lembra do Livro dos Espíritos que o general está mais preocupado com os seus soldados do que com suas vestes? Então, o importante não é o que nós passamos, o que a nossa veste passa, mas sim como o soldado reage na batalha. Em primeiro lugar, o soldado deve se preocupar em guerrear naquele bom combate. O bom combate é o combate contra as nossas imperfeições morais que carregamos na alma. Este é o bom combate. Mas diante de uma enfermidade, vamos ter fé. Lembra, quem tem fé tem metade da cura. Quem tem medo, quem tem revolta, tem metade da morte. Então, vamos ter fé. Lembra, a gente já entra numa batalha com 50% de chances de vitória. Lembrando que nós nunca perdemos, ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Afinal, somos imortais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Claro que sempre que nós temos paciência, a gente se torna mais... Nós temos mais méritos. Nós enfrentamos uma situação que nos foi enviada, temos mais méritos porque tivemos paciência. Há outras lições importantes aqui, né? Chega o momento da virada, quando nós nos cansamos de sofrer e entendemos que não há outro caminho a não ser a senda de amor. É aquele instante que nós nos deparamos com nossa história e analisamos, falando, poxa, passei por cada uma, não quero passar mais. Isso, reparem, isso não é revolta.
Isso é você querer uma mudança de atitude. Deus continuará te mandando as professoras, né? As professoras que irão realmente nortear o seu caminho, te transformar em alguém melhor. Aí você tem que ter paciência. Paciência e resignação dinâmica. A paciência é a resignação, você aceitar aquela situação. Você sabe que você tem que passar por aquilo. Você sabe que se está doente, deve passar por essa doença. Você sabe que se está sem dinheiro, deve passar por essa situação. Enfim. Agora, a resignação dinâmica, ela é outra coisa. Você aceita isso tudo, mas trabalha para que essa situação seja abreviada. Isso não é se revoltar, isso é ser inteligente, isso é trabalhar para o seu próprio benefício e o benefício das outras pessoas que estão à sua volta. Entenderam? Você aceita as suas dificuldades e ao mesmo tempo trabalha para evitá-las no futuro ou para abreviar a existência delas. Claro que você pode orar pedindo a Deus força, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus luz e pedindo a Deus, sim, a suspensão, talvez, daquela dívida para que você consiga ter mais tranquilidade para trabalhar, para fazer o bem, para operar as coisas boas. E aí, mais tarde, mais preparado, ele reenvia aquela professora, caso necessário. Talvez nem haja necessidade assim. Então nós temos que saber pedir. Como torná-las mais leves? O Chico diz: a oração, sempre que me via em dificuldade, elevava o pensamento ao alto e a luz que então se projetava do mais além à minha volta desintegrava a treva que se condensava em torno de mim a partir de mim. Nós somos energia. As pessoas que têm uma mediunidade, ela observa a nossa aura, elas conseguem enxergar, algumas delas, as cores que há em volta de nós. E é evidente que quando perdemos o equilíbrio, o que nos aponta são cores mais violentas, que tiram um pouco aquela harmonia. A oração, portanto, proporciona força, esperança. Me recordo muito bem de quando perdi minha filha, quando disse até logo a ela, a médica já havia nos desenganado. Cheguei em casa, me ajoelhei e disse: meu Deus, que seja feita a sua vontade, mas se a sua vontade não for a minha, só me dê forças. A partir daquele momento, realmente eu recebi uma força que não era minha, para conseguir enfrentar aquelas dificuldades todas, enfim, aquelas semanas seguintes, aqueles meses seguintes que foram bem difíceis, só que ganhei muita força. Então, que seja feita a sua vontade, mas se a sua vontade não for a minha, que o Senhor me dê forças. Aquilo que eu disse, e mudou praticamente tudo. Carreguei o piano nas costas, né? Aquele peso daquele piano nas costas, como se alguém estivesse me ajudando a carregar. Foi muito mais fácil. Aí nós temos a oração do copo d'água, nós temos o sono útil, nós temos o evangelho no lar, nós temos, enfim, uma série de outras situações espirituais que nos proporcionam alívio, que nos proporcionam tranquilidade, que nos proporcionam mais força, resignação, né? Nós temos realmente muitas possibilidades benditas de transformar a nossa realidade. A Joana de Ângeles, ela vai de encontro com o que a Madre Teresa disse uma vez. A Madre disse que a boa ação vale muito mais do que uma boa prece. E a Joana diz: quem se ocupa em enxugar a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Então nós não temos tempo para chorar quando nós nos esquecemos de nossas dores. Nós podemos, portanto, ser visitados por dores diversas, mas elas terão a importância que nós darmos a elas. Se a gente simplesmente, isso não é importante, e trabalhar em prol do outro, realmente será abreviada e muito essa luta, essa prova. E outras, às vezes, outras professoras dessa natureza não serão enviadas ou
professoras menos severas, menos rígidas, que só vêm nos alertar em relação a uma lição, né, e não judiar, flagelar a nossa carne em prol da evolução do espírito. Então, como evitá-las no futuro? Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa frase resume tudo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Entenda o porquê das dores. Elas te visitam por quê? Elas querem o que de você? Então faça o que elas querem. Faça o que a sua dor quer. Trabalhe, ajude, se ame, se cuide, se transforme. Transforme a vida das outras pessoas. Com certeza o que ela quer é algo relacionado a isso. Seja menos orgulhoso, menos egoísta, enfim. Todos nós somos, eu me incluo. Então devemos entender o porquê dessas dores, o que elas querem de nós, trabalhar para isso, fazer o que elas querem e então elas vão embora. Quando mudamos como pessoas, velhas professoras, dores morais e físicas não são mais necessárias, a não serem por um propósito maior de nos permitir dar o testemunho e ajudar de algum modo. Espíritos operosos que por aqui passaram deram um testemunho lindo, sofreram na carne, caíram na carne para ascenderem ao céu, para nos mostrar o caminho. Então, e muitas dessas dores foram solicitadas, afinal, semelhantes aos mártires do passado, eles quiseram dar o testemunho, quiseram dar o exemplo. Então a gente vai encerrando por aqui com uma oração para o Dr. Bezerra de Menezes, a oração de cura do Dr. Bezerra de Menezes, uma oração importante. Ela é um pouco longa, e aí vai dar o tempo certinho do fim da palestra, que às 8h15. Abençoado seja este dia, meu Deus, depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança para prosseguir na estrada da vida e realizar com resignação teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais este dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada um passo de cada vez, às vezes com dores, sofrimentos e tristezas, mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposito em tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações, certo de que teus propósitos para mim são justos e bem-vindos, os quais agradeço do fundo da minha alma, buscando sempre aprender as lições da jornada. Rogo-te, Pai Celestial, a cura para minhas enfermidades, cujas doenças existentes em meu corpo e marcadas na minha alma são frutos de minhas dívidas passadas e ações presentes, conscientes ou inconscientes da minha mente. Auxilia-me, generoso Deus, diretamente pelas tuas mãos abençoadas ou através de teus anjos e missionários de luz, ao processo de cura e alívio de dores, iniciando-se pela limpeza energética e pela harmonização de meu corpo espiritual. Sabendo-se, amado Pai, que toda cura inicia-se pela sanidade da alma, peço que seja retirado de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas e larvas espirituais, pensamentos e sentimentos perniciosos como as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida minha alma, Senhor Deus, rogo-te o amparo curativo para meu corpo físico, fortalecendo meus sistemas imunológico, cicatrizando feridas e restaurando tecidos, expulsando do meu corpo as células malignas e revitalizando os órgãos enfermos até a completa restauração da minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial, a recuperar a autoestima e o amor próprio, a reconquistar minha alegria de viver, a expulsar de minha mente os pensamentos perniciosos, a me libertar das influências espirituais deprimentes, para que através da motivação pela vida eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te humildemente, amado Deus, tua misericórdia divina para com minha saúde e em troca de tuas bênçãos generosas, onde nada é impossível de ser alcançado,
comprometo-me neste momento sublime diante de Ti e de todos os Teus missionários de luz a um profundo processo de reforma íntima. Prometo, amado Pai Celestial, a envidar todos os esforços íntimos para a minha evolução espiritual, praticando o perdão e a superação das mágoas, vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo e aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas para praticar a caridade e a ajuda ao próximo, como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor, desejo ser digno de Tuas bênçãos luminosas e aproveito para arrepender-me sinceramente pelos erros do passado e pedir-Te o perdão dos pecados, assim como me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas, deixando-Ti, ó Senhor, o julgamento de todos nós, Teus filhos. Assim, meu divino Pai, aguardarei com paciência e resignação o tempo certo para receber minha cura, para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma, depositando toda a fé e esperança no Senhor, confiante que receberei a cura de Tuas mãos para o prosseguimento de minha própria jornada terrena. Quem assina é Dr. Bezerra de Menezes, um médico de almas, um dos precursores do Espiritismo no Brasil, e alguém que nos ensina que realmente é possível alcançar a cura e que a cura, na verdade, ela é precedida por uma doença que nada mais é do que uma professora bendita que nos mostra o caminho, semelhante a Jesus no passado através do amor, quando disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". A doença, para quem não aprendeu pelo amor, é o caminho. Que todos nós tenhamos tranquilidade, tenhamos paciência, tenhamos resignação. E eu convido todos vocês que quiserem fazer parte do grupo Espiritismo pelo Mundo, aqui no Facebook. Procurem aí depois que acabar a palestra, Espiritismo pelo Mundo. Serão todos muito bem-vindos. Diariamente lições importantes que nós passamos para tentar fazer o seu dia um pouco mais tranquilo. Tá? Que você tenha uma evolução constante e importante e que a partir de hoje consiga fazer uma leitura diferente a respeito da doença. Pense, o que a doença está querendo me dizer? Pense isso e trabalhe pela sua modificação. E então a doença vai embora porque ela não será mais importante. Que Jesus te abençoe muito, que a sua semana seja iluminada e que a gente se veja em breve por aqui ou, melhor ainda, presencialmente após a pandemia, em outras palestras. Jesus te abençoe.